Chegamos a mais uma das nossas aulas gratuitas para a ETEC. Então, boas-vindas para você que está chegando aqui hoje. Na aula da semana passada, a gente teve aqui um conteúdo muito bom sobre método, sobre como estudar para o vestibulinho ETEC em cerca de 6 meses. E agora eu já vou compartilhar a minha tela aqui com você, porque hoje a nossa aula é de matéria. Inclusive, uma coisa que várias pessoas perguntam é: quais são as matérias cobradas na prova da ETEC? E bom, a prova da ETEC, tanto para curso técnico quanto para ensino médio, vai cobrar de você português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Não importa se você nunca viu alguma dessas matérias na escola, você tem que estudar para passar na prova da ETEC. Ok? E hoje nossa aula aqui então vai ser de português. Eu quero saber quem estava na aula da semana passada, que foi uma aula sobre metodologia. Se você estava, comenta eu aqui, ou então levanta a mãozinha. Eu quero saber se você estava aqui na semana passada, certo? E se você é nova, se você é novo, chegou por aqui hoje, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Lilian, sou especialista no vestibulinho ETEC. Eu tenho uma plataforma de estudos que é a ETEC Power, a plataforma que mais aprovou pessoas no vestibulinho ETEC até o momento, porque lá na ETEC Power nós temos um método único, que é o método Power, e um conteúdo totalmente direcionado para a prova da ETEC. E além de ser fundadora da ETEC Power, algumas vezes eu venho aqui trazer alguns conteúdos gratuitos também. Então, essa aula que você está vendo hoje é uma dessas aulas gratuitas, e ela só vai ficar salva se a gente chegar aqui a 30 curtidas durante essa aula. Combinado? Então, curte essa aula se você já sabe que você precisa passar no vestibulinho ETEC e você quer que esse conteúdo te ajude, para que a aula fique salva e você possa rever depois. Porque algumas das aulas anteriores, principalmente de matéria, não ficaram salvas, tá bom? Então, se você quer que ela fique salva, você precisa ajudar a bater a meta, certo? Isso vai ser muito bom para o seu aprendizado. E vamos lá, aquele aviso de sempre. Pega aí uma garrafinha de água ou um copo de água, qualquer coisa com água, desde que você consiga beber água, né? Porque assim você evita ficar saindo durante a aula e evitando de você sair durante a aula, você não vai perder nem um minutinho aqui. Tudo bem? Então pega uma água para evitar que você saia e perca conteúdo. E também pega aí um papel, qualquer papel, pode ser um caderno, pode ser uma folha de sulfite, qualquer papel que você tiver por perto. Até um post-it, sabe? E uma caneta ou um lápis para você conseguir anotar os principais pontos, afinal de contas, assim como nas aulas de método, você tem que anotar algumas coisas importantes, na aula de matéria você tem ainda mais coisa para anotar, né? Que é o conteúdo da aula. Tudo bem? Então vamos lá. Como eu já te falei, hoje a gente vai falar aqui sobre língua portuguesa, que é uma das matérias cobradas no vestibulinho ETEC. E qual o nosso tópico de hoje? O nosso tópico é o assunto, tá bom? Nosso tópico é tipos textuais. Beleza? Inclusive, se você não sabe quais são os tópicos que caem no vestibulinho ETEC e não está a fim de passar pelo menos uma semana analisando todas as provas anteriores para saber quais são eles, eu tenho um produto que pode te ajudar, que é a checklist ETEC. Beleza? A checklist secreta. Então, quem tem essa lista tem muito mais chances de passar na ETEC porque já sabe quais são os assuntos principais e consegue focar somente neles. Claro que quem é aluno da ETEC Power não precisa da checklist, né? Porque ela já tem as aulas, mas da checklist tem a lista certinha do que você estudar. Beleza? Então tem aqui o link na descrição para você comprar se você tiver interesse. E bom, tipos textuais é um desses assuntos que sim, a prova da ETEC vai te cobrar. Inclusive agora na prova do segundo semestre de 2023, acho que a questão 7, se eu não me engano, foi de tipos textuais, porque eu analisei a prova, né, para ver como ela foi e tal. Inclusive, se você quiser que eu faça uma resolução comentada sobre essa prova, sobre algumas questões da prova, comenta eu quero aqui embaixo, beleza? Se pelo menos 5 pessoas comentarem, eu posso fazer um vídeo de resolução comentada. Tô sendo muito modesta hoje, né? 30 curtidinhas na aula, 5 pessoas comentarem. Tô sendo muito modesta, tá bom? Então, me diz aqui se você quer resolução comentada, só precisa colocar eu quero, ou só quero, sim, por favor. Enfim, o que você quiser escrever. E agora, assim que você escrever isso, controle seus dedinhos, eles só irão escrever no seu post-it, ou no seu caderno, ou na sua folha, onde for, porque agora é hora de você anotar durante a aula. E sabe o que vai acontecer se você ficar durante a aula conversando no chat? Primeiro, você não vai aprender. Segundo, além de você não aprender, você vai atrapalhar outras pessoas. Terceiro, você atrapalha o trabalho que eu estou fazendo de graça para você aqui. Isso não vai ser legal e eu posso acabar te bloqueando. Então, se controla, tá bom? Agora já passou o nosso momento de interação, bora para essa aula para você aprender. E para você aprender, você precisa anotar. Quem viu a nossa aula aqui sobre a estrutura de estudos sabe disso, né? Então, o que são essa cambada de tipos textuais?
Que negócio é esse? O que isso significa? Do que se alimentam, né? Uma coisa meio Globo Repórter aqui. Então, o que são os tipos textuais? Resumidamente, eles são, de certa forma, as classificações que a gente vai ter dos textos que existem. Então, tudo que você consegue ler, por mais curto que seja, é um texto. Claro que dentro da língua portuguesa, a gente classifica para facilitar como orações, períodos e assim por diante. Mas, resumidamente, tudo que você vai ler é um texto. Então, se eu pegar aqui agora o meu celular, abrir o Instagram. E aí eu vou ler, por exemplo, a legenda de uma foto que uma amiga minha postou. Eu estou lendo um texto que uma amiga minha postou no Instagram dela. Se você escreveu uma carta para sua namorada ou para o seu namorado, você escreveu um texto, tá bom? Só que todos esses textos, então, que a gente escreve, se classificam de acordo com a estrutura que esses textos têm, certo? De acordo também com as regras gramaticais que estão sendo aplicadas ali, de acordo com a forma fixa do texto. Então, quando você pensa, por exemplo, num conto, sabe um conto que você lê? Um conto, por exemplo, Branca de Neve e os Sete Anões? Acho que todo mundo conhece esse, né? Eu poderia citar um conto mais avançado, só que esse eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar na vida. Ou Chapeuzinho Vermelho, isso são contos. Quando a gente tem esses contos, eles se classificam como um tipo de texto. Beleza? Já vou te dizer qual tipo, tá bom? Agora, quando você tem, por exemplo, uma receita de bolo de chocolate ou uma receita de coxinha, você tem um outro tipo de texto. E quando você analisa, quando você coloca lado a lado, por exemplo, uma receita de bolo e coloca o conto da Chapeuzinho Vermelho, você percebe, né, que eles têm estruturas diferentes. Você percebe que eles são escritos de forma diferente. Então, a receitinha de bolo vai ter instruções do que você fazer, ela vai ter ingredientes para você colocar, ela vai te dizendo o que fazer, enquanto o conto vai narrar uma história para você, né? Então, os tipos textuais são basicamente as formas como os textos são classificados, de acordo com estrutura, de acordo também com a forma desse texto, né? É importante lembrar, então, que o tipo textual é diferente do gênero textual, certo? Que spoiler é mais um tópico que o vestibulinho te cobra, tá bom? Então ele é diferente do gênero, só que hoje eu não vou entrar em gênero aqui, porque o foco da nossa aula é tipos textuais. Quem é da ETEC Power sabe que lá tem aula de gêneros junto com a de tipos textuais, né, que a gente já contextualiza. Só que, como aqui eu não sei o nível que cada pessoa está, porque na ETEC Power é direcionadinho, é nivelado. Primeiro você passa pelo toco basal, etc, etc. Já falei sobre isso, né? Como aqui eu não sei em qual nível, por exemplo, que a Vitória está, em qual nível que a Sara está. Vitória e Sara, se estiverem por aqui, eu lembro de vocês. Vocês estavam aqui em aulas anteriores. Eu presto atenção, gente, em vocês. Então, como eu não sei o nível que cada um tá, eu vou com calma nas aulas. Eu não vou trazer outros tópicos junto, tá bom? Para não interferir, por exemplo, em quem estiver num nível muito iniciante, beleza? Então, o tipo, ele é estrutural. A gente costuma dizer que ele é estrutural. Ele tem a ver com essa estrutura, com essas regrinhas que estão envolvidas na construção daquele texto. Tem a ver com o tipo de linguagem, às vezes, também, que vai ser utilizado. Só que ele não tem a ver com a função social do texto. O gênero tem a ver com a função social do texto. É uma outra classificação, certo? Mas, como eu disse, o nosso foco aqui é pensar em tipos textuais, tá? Separa na sua cabeça hoje aí, tipos textuais, tá bom? Que esse é o nosso assunto dessa aula de hoje. Beleza? Então, agora que você já sabe que os tipos textuais são a forma de classificar os textos, se quiser anotar essa frase, fica melhor, que aí você não se confunde muito, né? Então, tipos textuais tem a ver com a estrutura do texto e tem a ver com a forma de classificar os textos. A gente vai ver aqui, então, para que eles servem, né? Então, quando você pensa em tipos textuais, parece que é só uma coisa que vai cair numa prova para te ferrar, mas não é. Na verdade, a gente classifica os textos para ficar mais fácil trabalhar com eles, digamos assim. Então, quando a gente vai pensar numa editora de livros, essa editora costuma colocar dentro de selos diferentes, né? O selo numa editora é o meio de publicação, sabe? Como se fosse uma separação ali. Então tem uma categoria naquela editora que vai publicar livros de contos, de romances, que são livros narrativos, né? Aí vai ter uma outra categoria que vai classificar os livros de receitas. Então, os tipos textuais são muito úteis para isso. São muito úteis para o seu aprendizado também, para você conseguir entender a diferenciação de um texto para o outro. Então, nunca pense num tópico como só uma forma de atrapalhar a sua vida numa prova, sabe? Mas sim como coisas que realmente são importantes, né, para nossa vida. Quando você entende as classificações dos tipos textuais, você lida com mais facilidade na hora de você ler um texto, você entende o que está acontecendo ali quando você lê um jornal e depara com as páginas que vão ter tipos de textos diferentes. Certo? E vamos então, né, para a parte principal aqui para o vestibulinho, que são os principais tipos textuais.
ok? Então, saber o que eles são é legal, é bacana, é importante. Saber a função é mais legal do que importante, tá? Agora, saber quais são os tipos, isso é essencial, beleza? Então, eu tô direcionando aqui o conteúdo para a prova da ETEC, certo? Então, vamos lá. Quais são os tipos, né? Você precisa conhecer esses tipos. E aqui, gente, acho que todo mundo que me conhece já sabe que eu sou uma grande fã de One Direction, então eu obviamente vim trazer os meninos aqui pro slide. Quem tem medo de fantasma, sinto muito, temos aqui uma banda morta. Para quem não entende a piada interna, um pouco triste, é porque a banda está em pausa há anos. Beleza? Mas vamos lá. Então, quais são esses tipos? A gente vai ter ali o narrativo, que está aqui representado pelo nosso amado Harry Styles. A gente tem o injuntivo, que eu coloquei aqui relacionado ao Louis, tá vendo? Tô vendo daqui para cá, tá bom? Daí nós temos o informativo, que pode ser chamado também de expositivo ou explicativo, tá? É legal saber que ele tem esses nomes, né? Mas principalmente informativo ou expositivo, que temos o nosso amado Zen. Daí ali do ladinho, a gente tem aqui, ó, o argumentativo ou dissertativo, né? Que a gente está representando aqui com o Liam Payne. E a gente tem aqui o nosso texto descritivo. Vou colocar o mouse para cá, porque quando eu coloco aqui, aparece o nome da imagem de fundo e atrapalha um pouco, né? O descritivo, nós temos o Nile, tá bom? Então, anota aí. Narrativo, injuntivo, informativo ou expositivo, argumentativo ou dissertativo, tá? Ou também dissertativo argumentativo, né? Quando a gente vai estudar isso, por exemplo, para o Enem, tem uma outra classificação, que é quando é dissertativo e expositivo. Só que nesse caso aqui, para o vestibulinho, a gente trabalha com o nome dissertativo ou com o nome argumentativo. Show? E o descritivo, certo? Descritivo e narrativo, eles geralmente têm só esse nome mesmo. Agora, o injuntivo, às vezes, também é chamado de texto prescritivo. Só que ele é mais chamado mesmo de injuntivo, tá? Então vamos lá, a gente tem esses 5 tipos aqui, né? Você precisa saber quais são eles. Só que muito mais importante, meu bem, do que saber quais são eles, é saber o que eles significam, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos começar aqui com texto narrativo. E para isso eu trouxe um exemplo de texto narrativo para você. Então eu vou ler junto contigo aqui esse exemplo. Não sei se você consegue ler. Consegue, eu não estou aparecendo em cima, né? Então, vamos lá. Olha só, isso aqui é um diálogo. Isso não é normal. Minha irmã comenta num sussurro. Não foi tão alto, né? Então foi tipo, isso não é normal. Sabe, falando baixinho assim? Minha irmã comenta num sussurro após uma série de risadinhas afetadas quando para ao meu lado. Do que está falando, Ellie? Você sabe muito bem, Zack. Está há quase meia hora parado enquanto observa Matthew dançar com a terceira garota diferente. Então, é uma conversa entre a Ellie e o irmão dela, que é o Zack. Ela falou baixinho ali no começo, né? Tipo, isso não é normal. Cochichando com ele, sabe? Aí é um trechinho, então, né, de um livro. Beleza, o que é isso aqui? É um texto narrativo. Mas por que ele é narrativo? Porque o texto narrativo, ele vai narrar um fato, vai narrar uma situação que está acontecendo ou que já aconteceu. Então anota isso aí, a função do texto narrativo é narrar fatos, tá? Então quando a gente pensa no conto da Branca de Neve, é um texto narrativo. Quando a gente pensa no conto da Chapeuzinho Vermelho, da Bela e a Fera, da Bela Adormecida, são textos narrativos. Quando você pensa, deixa eu ver se eu tô com algum livro aqui. Tô. Deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus, tomara que não caia na minha cabeça. Eita, acho que vai cair. Não vai. Quando a gente pensa em Vermelho, Branco e Sangue Azul, isso é um romance. Um romance também é um texto narrativo, tá bom? Então, toda vez que a gente tem um texto que vai narrar fatos, a gente tem ali um texto narrativo, certo? Inclusive, muitas vezes a gente vai ter um texto misto, porque uma parte daquele texto é narrativo, uma outra parte pode ser, por exemplo, uma parte injuntiva ou descritiva. Então, dentro de um livro, por exemplo, um romance, o principal tipo que a gente vai ter ali é o texto narrativo. Nesse livro aqui, por exemplo, Vermelho, Branco e Sangue Azul. Ou, por exemplo, em Como Domar um Príncipe. Ou, por exemplo, em A Branca de Neve e os Sete Anões. Então, a gente tem um texto narrativo. Só que quando chega uma parte de descrição, aquilo é uma parte descritiva dentro de um texto narrativo. Mas acalma que eu vou explicar isso melhor mais pra frente, tá bom? Então, foca aqui primeiro. Principal característica da narração é narrar fatos, é contar o fato para você. Então, por isso, esse texto tem algumas características, como, por exemplo, a presença de um narrador. Quem é o narrador, Lilian? É quem narra a história. Então, o narrador, ele pode ser um narrador que só observa os fatos e vai narrando. A gente chama isso de narrador observador. Eu espero que você esteja anotando, tá? Então, o narrador observador, ele observa tudo e ele vai narrando. Quando a gente lê um conto como Branca de Neve, por exemplo, a gente tem ali um observador, né? Um narrador observador. Porque não é a Branca de Neve contando a história, não é um personagem que está ali dentro contando a história, é alguém que está observando os fatos e que está narrando aqueles fatos, contando que a Branca de Neve, aos 7 anos, perdeu a mãe. Não lembro se foi isso.
Não lembro muito bem desse conto, mas tudo bem. Lembro mais da Cinderela, que eu gosto mais. Mas a gente tem ali alguém observando e contando, certo? Daí, quando a gente tem um narrador, por exemplo, nesse trecho aqui de Como Domar um Príncipe, o narrador é o próprio Zack. Então, ele fala, né, que a irmã dele comenta num sussurro. Ou seja, ele está vivendo e está narrando. Tá vendo? Então, o Zack está narrando essa história aqui. Nisso, a gente tem um cara que a gente chama de narrador personagem, tá? Porque o narrador é um personagem daquela história e ele tá narrando a história. Então ele conta sobre o ponto de vista dele, o que ele tá vendo. O POV, né, para quem lê fanfic, o POV daquela história é do personagem, geralmente do protagonista, que é o personagem principal, tá bom? Então nesse caso é o narrador personagem. E tem um outro que é o narrador onisciente. Quem é narrador onisciente? Narrador onisciente é aquele narrador que, embora ele não seja um personagem, ele consegue saber o que os outros personagens estão pensando. Quando a gente pensa em Harry Potter. Em Harry Potter, se eu não me engano, a gente tem um narrador onisciente. Porque no livro de Harry Potter, a gente não é o Harry narrando. É alguém narrando as histórias, né? Contando que o Harry morava na Rua dos Alfeneiros, morava embaixo da escada, no armário embaixo da escada, que ele tinha um primo. E aí, essa mesma pessoa que está narrando consegue saber o que o tio do Harry pensa, consegue saber o que a tia do Harry pensa, que ela tem medo dos. Não, que ela odeia os trouxas, né? Desculpa, odeia os bruxos, que o tio do Harry tem medo dos bruxos. Daí consegue saber o que o Harry pensa sobre eles e consegue saber o que o Hagrid pensa sobre os trouxas, que são as pessoas normais, que não têm nenhum tipo de mágica. Então, o narrador onisciente é aquele que sabe tudo que passa na cabeça de todo mundo. É basicamente um grande fofoqueiro. E aí é isso. Então, o narrador é quem narra a história, tá bom? Isso existe num texto narrativo, certo? Todo texto narrativo é narrado por alguém, seja um personagem ou não. E aí nós temos o quê? Os personagens também. Então, aqui em Vermelho, Branco e Sangue Azul, a gente tem o Alex. É Alex? É o Alex Claremont Dias. E a gente tem o Príncipe Henry, né? Então, são dois personagens principais. E tem mais um monte ali. Tem a rainha, tem uma galera, né? Tem a moça também, que é a mãe do Alex, que ela se torna presidenta dos Estados Unidos. Tem toda uma galera. Quando a gente pensa, por exemplo, em Como Domar um Príncipe aqui, tem o Zack, tem o Matthew, tem a Elise, que é a princesa Ellie, que é a irmã do Zack. Quando a gente pensa em Branca de Neve, tem a Branca de Neve, tem os anões, tem o caçador, tem a bruxa, tem um monte de gente. Então essa galera são os personagens. O que eles fazem? Eles vivem aquela trama, tá bom? Então, geralmente, né, quando a gente pensa aí num texto narrativo, um conto, uma novela, um romance, a gente tem personagens vivendo aquela história, tá? Vale dizer que, às vezes, um texto narrativo pode não ter um personagem aparecendo, só que ele vai ter um narrador. Ele vai ter a relação espaço-tempo, que é uma outra característica. Então, a gente tem um ambiente em que a história se passa. Por exemplo, aqui em Como Domar um Príncipe, é durante um baile, o baile da princesa Ellie, e a gente tem um tempo em que isso acontece. Esse tempo pode ser tanto tempo cronológico, né? Então, passar dos dias, quanto uma questão temporal. Se a gente vê nesse próprio trechinho aqui, a Ellie fala que o Zack está há quase meia hora parado enquanto observa o Matthew. Então a gente tem também a presença de uma marcação de tempo, tá? Essa marcação de tempo, né, seja um tempo cronológico, ou seja, o passar dos dias, o cair das folhas, ou um tempo que é só mostrando que algo aconteceu ali, a gente tem esse tempo na narração, tá bom? Agora, saindo então aqui do texto narrativo, que é esse que narra os fatos, que tem um narrador presente ali, que acontece em determinado tempo, determinado espaço e assim por diante, a gente vai para um outro tipo, que é o tipo dissertativo ou argumentativo. Eu coloquei aqui uma imagem de um artigo científico, né? Uma pessoa redigindo um artigo, tá? Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo é aquele texto que a gente vê nas dissertações, por exemplo, a redação do Enem, quando a gente vê um artigo científico, quando a gente vê uma tese, por exemplo, de mestrado. E a principal função desse texto é que ele vai expor alguma coisa, só que ele não vai só expor aquilo friamente, ele vai trazer argumentos, tá? Então ele vai dissertar sobre uma ideia. É como se ele estivesse discutindo um assunto, porém defendendo um ponto de vista. Quando você escreve uma redação do Enem, é isso que você faz. Se o tema da redação for, por exemplo, desmatamento na floresta, você precisa não só falar o que é o desmatamento na floresta, porque se você só falar, vai ser um texto informativo. Calma que a gente vai chegar nesse, tá? Agora, na redação, você precisa falar sobre aquilo, mostrar soluções para aquele problema, o impacto que isso causa, o que está gerando no mundo. Então, isso é um texto dissertativo ou argumentativo, tá bom? É um texto que vai defender uma ideia, defender uma tese. Uma coisa que eu gosto de dizer, né, principalmente quando algum aluno da Tech Power tem dúvida e manda dúvida, é como se fosse uma discussão, tá? Então, pensa numa discussão, você quer defender o seu ponto, né? O seu ponto, no caso, e eu quero defender o meu ponto. Por exemplo, se você quiser dizer que a One Direction era uma banda péssima e você quiser escrever um artigo sobre isso, você vai defender o seu ponto.
Daí alguém que é fã vai chegar e vai defender um ponto totalmente diferente. Então, cada um faz a sua argumentação, tá? Uma argumentação nunca é um texto que só expõe as coisas. Ele tem um teor ali de que está discutindo aquela ideia, defendendo um argumento, trazendo uma tese, tudo bem? Ele não é tão aparente no vestibulinho quanto o narrativo, quanto o descritivo e quanto o injuntivo. Mas eu tô te explicando porque na prova, quando você sabe, assim, resumidamente, cada um dos tipos, você consegue eliminar alternativas. E isso te faz responder a prova, ó, em muito menos tempo, tá? Então é importante você anotar mesmo os que são menos aparentes na prova, tudo bem? Vamos para o próximo, que é o descritivo, né? Que é um dos que mais aparecem no vestibulinho ETEC. E o nome dele já revela muito, gente. O foco dele é a descrição. É descrever alguma coisa, descrever ambiente, descrever um clima, descrever uma pessoa. Então, no livro Nick e Charlie, eu tenho ele no meu Kindle. Um instantinho aqui, que eu vou pegar, e aí eu vou ler um trechinho descritivo para você entender, tá bom? Eu adoro o Kindle. Eu leio muita coisa pelo Kindle. Então, tem um momento aqui em Nick e Charlie que o Charlie começa a descrever o Nick. Olha só. Ele gosta de rugby e Fórmula 1, bichos, especialmente cachorros, Marvel, o som de canetas hidrográficas no papel, chuva, desenhar em sapatos, Disneylândia e minimalismo. Ele também gosta de mim. O cabelo dele é loiro escuro e seus olhos são castanhos, e ele é 5 centímetros mais alto que eu. Se você liga para esse tipo de coisa. Então, basicamente, o Charlie está descrevendo uma pessoa, que é o Nick Nelson, né? Então, nesse trecho, ele não está narrando um fato, não está narrando algo que o Nick fez, ou que ele fez, ou que aconteceu. Ele está descrevendo uma pessoa. Se eu chegar para você e descrever aqui esse livro, pela aparência dele, não a história, eu vou te dizer, a capa é rosa. E aí, nessa capa, a gente tem aqui dois caras. A gente tem um cara que está bem despojado, que é o Alex, e a gente tem um cara todo com uma pose assim de príncipe, né, que é o Henry. E a gente tem aqui as letras em vermelho, em branco e azul, em referência ao nome do livro. É um livro que é grossinho, tá vendo? Então eu tô descrevendo para você. Se eu descrever esse celular, eu vou dizer, ele é um iPhone 12, não sei o que, não sei o que. Ele tá com uma capinha preta, porém ele é um celular que é branco. Aí eu posso tirar a capinha e te mostrar. E aí eu vou te dizendo que na tela dele, por exemplo, tem uma imagem de alguma coisa. Então, eu vou descrevendo para você, sabe? Então, faça o exercício aí de você pensar em algum objeto que você tem em casa e tenta na sua cabeça descrever esse objeto. Pode ser a sua caneta, pode ser um pregador de papel, pode ser uma caixa de bombom, pode ser qualquer coisa. Então, quando você descreve aquilo, descrevendo tanto a característica física, por exemplo, essa latinha de bombom da Lindt, ela é vermelha, ela é de metal, tá vendo? Ela tem aqui, deixa eu aproximar que não tá focando, né? Ela tem aqui uma letra que é mais cursiva e aí uma outra letra que ela é não é cursiva, esqueci o nome quando não é cursiva. Então, eu posso descrever esse objeto. Também pode descrever a personalidade de alguém, tá? Então, o texto descritivo também aparece bastante no vestibulinho ETEC, certo? Para quem tá cansado, toma um pouquinho de água e calma que tá acabando, tá bom? Agora vamos aqui ao texto injuntivo. Eu espero que você não esteja com fome, porque eu coloquei uma pote de bolo de chocolate. Mas, assim, o texto injuntivo, basicamente, é um texto que vai te dar comandos, tá? Como uma espécie de passo a passo, um tutorial, por exemplo. E aí você pode pensar, Lilian, então por que você colocou uma foto de um bolo de chocolate? Porque uma receita de um bolo é um texto injuntivo. Uma receita de um pavê é um texto injuntivo, sabe? Então ele vai te ditar algumas coisas, né? E um texto de prescrição, por exemplo, receita médica, também é um texto injuntivo, só que em alguns lugares o texto de uma prescrição de uma receitinha médica, tipo, tome 2 comprimidos de pirona por dia, ou então tome 2 comprimidos de paracetamol a cada 8 horas. Um a cada 8 horas, no caso, né? Então, isso é uma prescrição médica. É um texto prescritivo, mas também pode ser chamado de injuntivo. Eu acho importante dizer isso, porque quando a gente estuda amplamente os textos, os tipos textuais, os dois são classificados como injuntivos. Só que às vezes uma prescrição médica pode aparecer como prescritivo, tá? Mas também é um texto injuntivo, tudo bem? Porque é um texto que vai te dar coordenadas, comandos, um passo a passo. Então, a receitinha desse bolo poderia dizer assim: misture primeiro a manteiga e o açúcar, até que vire uma massa homogênea. Em seguida, acrescente, sei lá, os ovos. Logo em diante, acrescente a farinha de trigo aos poucos e também adicione 200 ml de leite. Mexa devagar até obter uma massa consistente, ou uma massa homogênea, ou uma massa mais líquida, depende do bolo, né? Então você vai seguindo as instruções. Isso é um texto injuntivo, certo? E, novamente, algumas classificações consideram, por exemplo, uma receita médica como texto injuntivo, outras chamariam de prescritivo, tá?
Então é importante saber que o nome pode variar às vezes, né? E aí a gente vai agora para o texto informativo ou expositivo, que é aquele texto que ele vai te trazer informações com a pura intenção de informar, de expor para você alguma ideia, tá bom? Então é uma explicação sobre algo. Quando a gente pensa numa notícia, às vezes a notícia pode ter uma parte narrativa. Por exemplo, alguém foi entrevistado e essa pessoa começa a passar informações sobre uma situação. A pessoa vai contar como que foi a mudança de clima repentina na Inglaterra. Ela vai te passar informações contando que o dia mudou drasticamente, começou a nevar. Isso é uma parte narrativa. Só que além da parte narrativa, vai ter uma parte explicando, então contando o que aconteceu e tal. Então, isso é um texto informativo ou expositivo ou explicativo. Alguns lugares chamam de explicativo, embora seja menos usado esse nome, tá? Então, um texto expositivo é aquele que vai expor informações para você, tá bom? Então, aqui, por exemplo, aqui a notícia, né? Aulas aos sábados e ampliação da jornada. Então, é um texto falando sobre a ampliação da jornada de aulas das pessoas após a pandemia e sobre o ocorrimento, né? A ocorrência, não o ocorrimento, a ocorrência de aulas aos sábados, tá bom? Então ele está explicando. Deixa eu tentar ampliar um pouquinho aqui para ver se dá para ler. Eu acho que sim. Oh my God, pulei a página. Não era para fazer isso, minha filha. Não consigo ler, mas aqui, o parecer do Conselho Nacional de Educação, aprovado dia 28 de abril, traz orientações sobre como deverá ser a retomada das aulas após a quarentena. O texto cita aulas aos sábados, suspensão de férias, desculpa, da jornada escolar com mais horas aula por dia e o contraturno escolar. Então, tá vendo? É um texto que ele vai te informar sobre uma coisa. Isso aqui foi em 2020, né? 2021 no máximo, tá? Sobre ainda aquela época após o período da pausa das aulas da pandemia, que graças a Deus já passou, né? Então, um texto expositivo ou informativo, ele vai te informar, tudo bem? Ele tem a intenção de informar algo para você. Então, ele não está discutindo ideias, ele não está tentando te convencer de algo, ele não está argumentando contigo, ele está te informando. Por isso que ele é um texto chamado de informativo, certo? Deixa eu colocar no tamanho normal aqui agora, para que eu consiga passar para o próximo slide, né? Então, o texto informativo ele tem essa função, a função de informar para você, de te explicar alguma coisa, te fazer ter conhecimento sobre aquele assunto. Ok? Então, fazendo um apanhado geral aqui, os tipos textuais, eles vão classificar os textos que nós temos de acordo com a classificação deles, de acordo, desculpa, com a estrutura deles, né? De acordo também com as características daquele texto, tá? Daí a gente vai ter principalmente aí o texto narrativo, que ele vai narrar fatos, descritivo, que descreve as coisas, dissertativo ou argumentativo, que é um texto que vai argumentar fatos, que vai trazer uma tese para você. A gente tem o texto injuntivo, receitinha de bolo, né? Um texto que traz comandos, um passo a passo, um tutorial. E a gente tem o texto informativo ou expositivo, que vai informar para você. Só que temos um ponto aqui. Você precisa colocar isso em prática. Porque, assim, me ouvir, eu sei que eu explico bem, eu recebo muito esse comentário e eu amo. Muito obrigada por me dizerem isso. Meu estudo valeu a pena, né? Meus anos de estudos para conseguir ensinar aqui o conteúdo valeram a pena. Mas, assim, eu sei que eu explico bem, que eu trouxe detalhes, que o conteúdo está direcionado para a prova da ETEC, mas ficar só me ouvindo, meu amor, não te faz passar na prova, não. Você precisa colocar em prática. E eu já ensinei aqui, não me pergunte em qual aula, porque eu não lembro mais, mas eu já te ensinei em alguma aula que está salva. Olha que bênção, olha que sorte. Está salva a aula que eu ensino passo a passo, que inclusive é o passo a passo que a gente usa na ETEC Power, que faz milhares de alunos meus serem aprovados, tá bom? Milhares mesmo. Não estou falando de centenas, são milhares. Então, segue o passo a passo também, tá? Principalmente se você não tem condições de se tornar meu aluno, tudo bem? Para você conseguir realmente aprender isso, porque só ouvir te faz compreender o assunto. E isso é maravilhoso, né? Porque é melhor compreender do que não compreender. Mas quando você coloca em prática o estudo ativo e estruturado, você aprende. E isso que gera a mágica da aprovação, tá bom? E é o seguinte, eu sugiro que você também me acompanhe no Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, do jeitinho que tá aqui embaixo para você, na minha foto, em volta da minha foto. Porque lá no meu Instagram, geralmente eu faço caixinhas de perguntas, também eu aviso coisas em tempo real sobre o vestibulinho ETEC. Isso com certeza vai te ajudar bastante, tá? Nos seus estudos, tá bom? Tanto os avisos, quanto conteúdos também sobre os cursos técnicos, para quem tem alguma dúvida em relação a algum curso técnico, em relação à modalidade e assim por diante. E quem tem dúvida me manda na caixinha de perguntas do Instagram, tá bom? Então é isso. Bom final de semana para você, bons estudos, beba água, se hidrate, isso é importante para sua vida.
Descanse também, que é importante, se dê momentos de lazer, que também é importante, mas não esqueça da sua obrigação, que é você estudar para você ter um bom desempenho na prova. Tô torcendo muito pelo seu bom resultado. Um super abraço, a gente se vê na próxima aula e curte aí para que a gente deixe, a gente, eu no caso, né, e a minha equipe, então a gente mesmo, para que a gente deixe a aula salva para mais pessoas verem e para você rever também se você precisar, tá bom? Beijo, beijo e tchau!